Olá a todos, vamos mergulhar direto nessa análise de hoje. A gente vai explorar um material fascinante, baseado numa aula densa sobre a formação da personalidade e os verdadeiros alicerces da alta cultura. A grande questão que guia tudo isso é entender como as experiências extremas, aquelas que testam os limites humanos até a última gota, acabam moldando a cultura que a gente consome e, no fim das contas, o próprio caráter. Para começar, vamos pensar nessa pergunta inusitada. O que diabos poderia conectar a poesia clássica de Dante Alighieri, tratamentos bizarros usando veneno de cobra e a atual crise de superficialidade da nossa sociedade? Parece loucura, né? Mas o mistério intelectual dessa fonte propõe exatamente isso. Existe um fio condutor fortíssimo entre a nossa capacidade de simbolizar os piores medos, a forma como lidamos com a dor e a habilidade de produzir um pensamento autêntico de verdade. E a gente vai observar como essa lógica se constrói passo a passo. Bom, vamos à nossa primeira parte. Cultura e experiência abissal. A base de toda essa explicação está num contraste gigantesco. Imaginem só. De um lado, temos a experiência superficial. Sabe aquela vivência puramente midiática, que só imita a vida e passa bem longe do sofrimento humano real? Pois é. Do outro lado, repousa a chamada experiência abissal. Segundo o material, a verdadeira alta cultura, e aqui a gente fala de obras monumentais como a Divina Comédia ou as peças de Shakespeare, nunca, jamais é forjada a partir de vivências rasas. Ela exige aquele confronto radical com a morte, o peso do destino e o reconhecimento da nossa própria fragilidade. O argumento aqui é muito contundente. Arte e pensamento profundo não surgem de cópias mal feitas da televisão, mas do contato direto, olho no olho, com o abismo da condição humana. O que nos leva à nossa segunda sessão, a decadência da literatura. E os sintomas desse declínio, olha, saltam aos olhos. A análise aponta que se perdeu a linguagem e a capacidade de registrar experiências reais. Como falta aos criadores esse mergulho de cabeça no abismo, recorre-se a truques vazios. De repente surgem vastas ficções intergalácticas que não têm base científica nenhuma, ou então a gente vê aquelas histórias cheias de estereótipos de luta de classes e uma fixação em intrigas cotidianas completamente sem graça, escritas muitas vezes por quem nem conhece as reais camadas da sociedade. Tudo isso resulta numa cultura de segunda mão. A vivência autêntica é simplesmente substituída por poses ensaiadas e um artificialismo totalmente estéril. Mas o ponto crucial é que nem tudo está perdido, desde que se use a lente certa para enxergar o mundo. Uma exceção histórica fantástica citada na aula é o nosso genial Machado de Assis. A fonte ressalta que Machado levou uma vida rotineira, altamente inserida na mediocridade da época dele. Mas, ao invés de fechar os olhos para essa banalidade opressiva, ele a contemplou. Ele tinha uma capacidade absurda de observar a crueldade, a dimensão metafísica e até demoníaca que muitas vezes se esconde atrás de um dia a dia inofensivo. A lição gigantesca aqui é que o material para a verdadeira grandeza está logo ali, no ambiente em que a gente vive, por mais limitado que pareça. Só é preciso ter a coragem de rasgar as aparências. E isso se conecta com a nossa terceira sessão, Dante e a imaginação. Existe uma categorização reveladora de como mentes brilhantes lidaram com os extremos. Se a gente olhar para figuras literárias como Dostoiévski, Baudelaire e Robert Selby, eles adotaram uma via física e degradante. Eles literalmente suportaram vícios, jogos e destruição na própria carne, só para conseguir expressar a tragédia. Machado de Assis, como a gente acabou de ver, operou numa chave observacional. O caso mais intrigante de todos, no entanto, é o de Dante Alighieri. O cara fez a mais assustadora das jornadas pelo inferno de uma forma puramente imaginativa. Ele caminhou pelas trevas apenas como um observador intelectual perspicaz. Isso nos leva ao conceito fundamental de sofrimento cognitivo. A fonte evidencia que não é uma regra que alguém precise destruir o próprio corpo para compreender o abismo humano. Não mesmo. Uma imaginação excepcionalmente poderosa e bem treinada permite vivenciar horrores de maneira puramente intelectual. Dante, por exemplo, absorveu o impacto colossal do sofrimento inteiramente através da mente. Isso prova que a força imaginativa pode transmutar o caos, evitando que a pessoa precise sujar as próprias mãos. Passando para a quarta parte do nosso mergulho, o símbolo faltante. Há uma abordagem terapêutica bem incomum detalhada na fonte, usada por um psiquiatra chamado Dr. Muller. Tudo funciona em 4 etapas. Começa no primeiro passo com uma compulsão bruta. Imaginemos, por exemplo, um pavor terrível e irracional de machucar a própria família. Aquilo ali era só uma força cega, sem rosto. Então, no segundo passo entra o catalisador.
Usando princípios da homeopatia, o médico aplicava uma microdose de uma substância, tipo o veneno de cobra lachesis, para induzir uma imagem onírica, o tal símbolo faltante. Isso disparava o terceiro passo, a síntese imaginativa, transformando um terror invisível em um símbolo visual. E só então, com o monstro ganhando forma, ocorria o quarto passo, a resolução intelectual do problema. Todo esse fluxo terapêutico comprova de forma notável uma premissa central. Sem esta primeira síntese imaginativa, nenhum trabalho intelectual é possível. Gente, seja num complexo divã psiquiátrico, na construção de uma teoria científica ou ao escrever um baita romance, o simples choque de cara com a realidade crua não produz inteligência. É preciso pegar essa experiência e condensá-la em símbolos antes que o nosso intelecto consiga decifrar o mundo ao redor. Chegamos agora à quinta sessão, o espelho da eternidade. Para entender como avaliamos nosso próprio abismo interior, o autor contrapõe dois cenários absolutos. A esmagadora maioria hoje se mede pelo espelho da sociedade. Cá entre nós, essa é uma medida pífia, balizada por posturas midiáticas, busca por aplausos e falas prontas da TV. É basicamente um jogo de tentar parecer virtuoso. Do outro lado, de forma implacável, está o espelho da eternidade. Ele representa o confronto aterrorizante com a verdade, nua e crua. É a escala absoluta que separa o céu e o inferno dentro de cada um sem disfarces. O argumento é de que, sem ter a coragem de olhar profundamente para esse segundo espelho, ninguém adquire uma honestidade genuína. E agora, a nossa sexta e última parte, a grandeza da caridade. A jornada do escritor cubano Leonardo Padura ilustra perfeitamente este ponto. Ao longo de anos, o Padura fez uma investigação monumental sobre o sonho e o desastre do projeto comunista, narrando as vidas de Trotsky e de seu assassino Ramon Mercader. Ele foi fundo das catacumbas da política utópica mundial. Porém, ao observar o estrago que esse desejo desenfreado pelo controle da humanidade causou, ele sofreu uma desilusão histórica esmagadora. A revelação pessoal dele, depois de tanto estudo, foi atestar que toda aquela pretensão de fazer uma grande mudança histórica era, de fato, um abismo sem fim. A conclusão desse mergulho em décadas de história violenta culmina numa percepção profunda e lindíssima. Ao invés de alimentar delírios grandiosos para redesenhar o mundo de cima para baixo, a verdadeira grandeza definitiva está na prática incondicional do bem. Trata-se da simples e silenciosa caridade de dividir a própria escassez com quem está ao lado. Toda a ilusão de querer mudar a humanidade inteira empalidece perto da força monumental e moral de um pequeno gesto direto de auxílio ao próximo. Bom, chegamos ao fim deste nosso aprofundamento. E para amarrar tudo o que foi visto hoje, fica no ar uma provocação final. Por qual métrica as escolhas, a arte e a cultura devem ser julgadas em última instância? Seria o eco passageiro e vaidoso das mídias sociais ou o peso silencioso, desconfortável e definitivo da eternidade? A primeira opção gera a mais pura artificialidade, já a segunda é a forja da arte que atravessa os séculos. Fica a reflexão sobre qual espelho reflete de verdade a nossa condição humana. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação e a gente se vê na próxima.